Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz, né? Graças ao nosso eterno Criador. Bom dia, boa tarde, boa noite para esta família maravilhosa, a nossa família do Evangelho Eterno. Meu querido, nós vamos fazer o vídeo aqui para você que já está avançado no Evangelho Eterno, para você que não acredita mais nesse sistema religioso que está, para você que não acredita mais nessas pregações falsas, né, enganosas que existem por aí, principalmente no setor pentecostal. Meu querido, veja bem, faça uma como é que eu posso falar? Uma experiência. Você pega uma folha de caderno, pode ser um papel chamex, você pega um lápis e entrega essa folha e esse lápis para um religioso e pede para ele desenhar a figura do cramunhão, a figura daquele ser que muita gente diz que está na Bíblia, que esse ser é o eterno inimigo de Deus. Você sabe de quem estou falando? Você pede para um crente, para um religioso, desenhar o perfil desse suposto ser, que muita gente diz que ele mora no inferno, que ele está no inferno e ele é aquele que é o inimigo de Deus. Peça para esse religioso desenhar. Você sabe o que ele vai desenhar? Mesmo não estando na Bíblia. Mesmo não estando na Bíblia. Aí você vai perceber que o crente, quando ele é religioso, quando ele não acredita na Bíblia, ele vai desenhar isso aqui, ó. Ó, para eles, a imagem do suposto ser que eles falam que é o eterno inimigo de Deus é esse aqui, ó. Ó. É verdade ou não, meu querido? É verdade ou não? Agora, depois que ele desenhar esse suposto ser, você pede a ele para ele mostrar na Bíblia aonde que está a figura desse ser, se a Bíblia descreve esse ser aqui. Ele vai dizer que não. Porque não existe. Não existe. A Bíblia, em lugar nenhum, está escrito que Deus criou um ser para ser o eterno inimigo dele. Não existe na Bíblia, em lugar nenhum, que existe um ser que foi feito para ser o eterno inimigo de Deus. Quando alguém mencionar para você Isaías 14 e Ezequiel 28, dizendo que é Satanás, você fala assim, mas releia o texto que eu quero ouvir. Isaías 14, olha o que Isaías 14 diz, ó. Versículo 4. Então proferirás este dito contra o rei de Babilônia. Todo o contexto de Isaías 14, a partir do versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Os crentes, os religiosos, eles falam que isso aqui é uma referência ao ser maligno, inimigo de Deus. Não. A Bíblia está dizendo que essa palavra aqui foi falado para Isaías proferir contra o rei de Babilônia. Não é um ser maligno chamado cramunhão. Aí quando eles falarem
acerca de Ezequiel 28, você fala assim, mas Ezequiel 28 também não está falando desse cramunhão. Ezequiel 28 está dizendo assim, 28:2, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Isaías 14 é para o rei de Babilônia. Ezequiel 28 é para o príncipe de Tiro. Aí, a partir do verso 12 do capítulo 28, começa: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, diz-lhe, assim diz o Senhor, tu és o selo da perfeição, e vai embora todo o contexto. Sabe por quê, meu querido? Porque tanto o rei de Babilônia como o príncipe de Tiro eram homens que tinham alcançado uma certa posição que o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, está levando eles ao mais profundo abismo, ou seja, a posição deles iriam cair a ponto das pessoas passar por eles e não reconhecer mais como que esses homens rebaixaram tanto na sua posição. A própria Bíblia, ela continua o texto falando de mais profecias contra mais homens. Então, quando a religião pega esses textos e falam que se refere ao cramunhão, ao eterno inimigo de Deus, é mentira. Isso tudo foi manipulação para conseguir enganar as pessoas. Mas a Bíblia não registra que Deus criou um ser. Mas alguém pode falar, não, mas a Bíblia em Apocalipse fala da antiga serpente. A antiga serpente, que a Bíblia fala que é uma figura de linguagem, nunca está se referindo a um ser maligno. Quando você aprende as coisas, a história, você se liberta. A figura mais icônica, meu querido, de um suposto ser maligno, aquele ser vermelho, não é? Que muita gente tem como cramunhão, com rabo, com chifres, com tridente, foi uma construção paulatina, não é? Gradual. Não foi criado aquele ser de uma vez, assim não, e colocado ali não. Ela veio crescendo paulatinamente, foi gradual. E se iniciou isso, queridos, a partir do século XI. Foi com um processo de sistematização, não é? Dogmática da figura desse ser maligno, que tenta reunir em uma síntese tanto a teologia quanto as representações, né, do imaginário social, do período de que, ao mesmo tempo, venha em socorro às necessidades políticas de uma ordem medieval que começou a como eu vou usar uma palavra mais fácil, se esborar, não é? Ou se esborair, não é? Então essa extensa iconografia desse ser maligno, ela dá testemunho da luta teológica e política também. Então essa imagem que parece soberana, parece uma imagem senhorial, não é? E majestática, que muitos têm desse entre o inimigo, ela emerge lentamente no processo de consolidação do poder papal e da figura de um rei. Foi assim que surgiu essa imagem, não é? Então você, quando você estuda melhor a história das coisas, você vai começar a entender.
Então essa versão caricata, né, do inimigo de Deus, desse cramunhão, como um ser vermelho, um ser chifrudo, é consequência daquilo que o cristianismo procurava combater no início, ou seja, as crenças grego-romanas ou grecos-romanas. Então o cristianismo, ao combater a religião greco-romana, ela colocou chifres, não é? No suposto ser, por conta do deus pagão, o deus chamado Pan, que era uma figura representada como meio homem e meio carneiro, chifrudo, que dali seduzia os jovens. Então, da mesma forma, usa o tridente para combater o deus da mitologia grega, Poseidon, né? O deus grego dos mares, que para os romanos era Netuno. Então você quer saber a verdade? Se livre dessa crença e vive o máximo como filho do eterno Criador. Você tem que saber de uma coisa: na Bíblia não existe essa figura do ser cramunhão, o eterno inimigo de Deus. Não existe em lugar nenhum da Bíblia Deus fazendo um ser para se tornar inimigo dele. Os únicos textos que a religião cita e eles leem para as pessoas é Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas todas as duas passagens está se tratando de dois homens e não de ser maligno. Quer saber de uma coisa, meu querido? Eu vou ver se eu encontro aqui. Olha só, Ezequiel 28. O versículo 18, que está no contexto do suposto cramunhão, que na verdade é uma profecia contra o rei de Tiro. O verso 18 e 19 diz assim, ó: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, Deus falando, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos, pense nisso aqui, estão espantados diante de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás. Isso aqui está falando da arrogância, da prepotência do rei, não é? De Tiro, que ele se achava, como ele conseguiu fazer muitos negócios. O cara era um cara de negócio, comprava, vendia, emprestava, alugava, era negociante. Então o cara subiu tanto, assim como o rei Nabucodonosor, mesma coisa. Ele subiu tanto em posição, ele adquiriu tanto bem, tanta riqueza, que esta palavra aqui foi endereçada a ele. Então Deus abateu ele para ele chegar a um lugar onde ele pudesse reconhecer que no céu existe um Deus que tudo controla. E Isaías 14, a mesma coisa. O pensamento daquele homem, não é? Dele, o próprio Deus fala assim: então proferirás esse dito contra o rei de Babilônia. No versículo 13 do mesmo capítulo 14 de Isaías, fala assim, ó o que o homem pensava:
tu dizia no teu coração, ou seja, no pensamento. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Nas extremidades do norte. Ou seja, ele estava pensando em ganhar reinos, em expandir o seu reinado, a ponto de se assentar como Deus, a ponto de ser mais alto do que do próprio Criador. Ele dizia isso no coração: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante. Esse rei aqui, que era o rei de Babilônia, ele queria alcançar uma posição e se comparar ao Criador. Serei semelhante ao Altíssimo. Mas o verso 15 fala assim: mas será levado à cova, ao mais profundo abismo. Os que te contemplarem, olha só, os que te contemplarem, vai fazer o quê? Considerar-te-ão e dirão, é este o homem? Tá vendo que se tratava de homem? É este o homem que fazia estremecer a terra, ou seja, que todos os reis da terra temiam ele. Isso é estremecer a terra, e que fazia tremor ou tremer os reinos, ou seja, todos os reinos da época prestavam continência a esse homem. É disso que a Bíblia está tratando. Então, esse dragão vermelho que o Apocalipse fala não tem nada a ver com esse cramunhão. Isso foi uma montagem, uma criação. Essa figura desse ser icônico, desse ser maligno, não é? Esse ser vermelho com rabo, com chifre, com tridente, foi uma construção paulatina, uma construção gradual. Aí, quando a religião, né, montou essa pintura, esse quadro, espalhou para o mundo inteiro, o objetivo era prender as pessoas e espalhar para o mundo que existe um ser que não desse dinheiro para as religiões, que se não fizesse o que eles, os reis, queriam. Então você acha, querido, que o império, não é, romano, quando construiu essa imagem, pagou aquele pintor famoso, não é, para fazer essa imagem e colocar lá na Catedral da Sistina, foi justamente para que as pessoas pudessem pensar que existe esse ser maligno, e que se eles, os adoradores, né, do sistema, não contribuíssem com dinheiro, iriam todos ser lançados num suposto inferno, aonde esse ser está. Mas isso foi tudo uma construção. Mas na verdade, na Bíblia, não existe esse ser. A palavra existe. Mas aonde está o problema do crente? Que ele não gosta de pesquisar, nem de ler Bíblia ele não gosta. Imagina pesquisar. Mas para quem quer, pesquise no original o que quer dizer a palavra diabo e a palavra Satã, ou Ras, Satã do hebraico, para ver aonde vai dar opositor ou acusador. Que quem é opositor e quem é acusador é o próprio ser humano. Você acha, querido, que Jesus mentiria quando ele diz que o maior inimigo do homem é o da sua própria casa, da sua própria família? Jesus não disse que o maior inimigo do homem é o diabo, é um ser maligno, é um ser que ele mesmo criou. Jesus não disse isso. O maior inimigo do homem, Jesus falou que é o da sua própria casa. Judas, quando traiu Jesus, ele pertencia a qual família? A família de Jesus. Porque Jesus disse que a família dele é quem estava com ele e fazendo a vontade dele. Por isso Judas foi considerado um diabo. Porque diabo significa opositor.
Então cumpriu aquilo que Jesus disse, que justamente o cara que era da família de Jesus, andava com Jesus. Eu não estou falando da família, tá? A família aqui biológica não. Que Jesus tinha um irmão chamado Judas, mas não começou o ministério junto com Jesus, só depois. Mas Judas Iscariote era da família espiritual, não era da família biológica, tá? Então, mas Judas se tornou o maior inimigo, não inimigo de Jesus. Jesus não considerava Judas como inimigo. Simplesmente, Jesus disse que o maior inimigo do homem é os da sua própria casa. Mas Judas traiu Jesus e Jesus chamou ele de um diabo. E chamou Pedro de Satanás, porque Satanás, no original, acusador. E diabo, no original, opositor. É isso que a Bíblia trata, querido. Tá bom? Fique em paz e o eterno Criador te abençoe cada dia mais. Amém.